noite a todos. É com uma grata satisfação e agradecimento que estamos aqui essa noite para cumprir uma tarefa que nos foi dada pela direção da nossa casa, o Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, de ser o intérprete do estudo nesta noite. E o nosso tema de hoje é: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Vamos iniciar com as palavras de Chico Xavier. Palavras de Chico. As almas afins se engrandecem constantemente, repartindo as suas alegrias e os seus dons com a humanidade inteira, não existindo limitações para o amor, embora seja ele também a luz divina a expressar-se em graus diferentes nas variadas esferas da vida. E para a nossa página de ambientação hoje, escolhemos do livro Caminho, Verdade e Vida, o título Parentela. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Está em Atos, capítulo 7, versículo 3. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e de parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Possamos, então, unir nossos pensamentos, nossos corações, elevar ao alto e dizer: glória a Deus nas alturas. Mestre Jesus, agradecemos esta oportunidade de trabalho e pedimos, Senhor, que a tua luz e a tua paz, através da presença dos nossos irmãos mentores, dos mentores da casa, dos mentores do trabalho, possam irradiar para todos os lares essa luz e essa paz. Possamos, Senhor, por todos nós em humanidade, que labutamos e procuramos evoluir nesta terra. Que em teu nome, e principalmente em nome de Deus, possamos dar por iniciado o trabalho nesta noite. Bem, para entender essa afirmativa contida no título do capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, e o quanto ela interfere nos laços da família, nós devemos, de início, entender alguns pontos. Primeiro, o que é a reencarnação e a unicidade de existência. Em relação à reencarnação, a diferença entre reencarnação e ressurreição, o que é, como ocorre e para que serve. E, em relação à unicidade das existências, uma visão materialista, uma panteísta e a visão teológica clássica nós podemos apresentar para que esse assunto específico do nosso estudo se torne bastante claro. A reencarnação. A diferença entre reencarnação nós podemos entender
da seguinte forma. Na reencarnação, o espírito ele retorna à vida física e em um novo corpo, um corpo para ele, para aquela reencarnação, para aquela vida física. Ao passo que na ressurreição, o espírito reaveria o mesmo corpo de uma vida única que teve em algum tempo atrás. Não importa se na última encarnação ou em reencarnações precedentes. Entre os que acreditam na ressurreição, existem duas correntes de ideias. A ressurreição singular, onde cada alma ressuscita individualmente, e a ressurreição coletiva, aquela que ocorre em um determinado dia, em um determinado momento, todos, e é chamado o dia do juízo final. A reencarnação de Jesus e outras promovidas por ele são tidas como a ressurreição de Jesus, e outras que são realmente promovidas por ele, são tidas como base da crença nas religiões tradicionais cristãs. Porém, nós sabemos que após o desligamento dos laços fluídicos e a dispersão do fluido vital, o retorno à vida naquele corpo vai contra a lei natural. A ressurreição de Jesus e outras que ele teria promovido, elas são tidas como milagres, e esse fenômeno de milagre ele não existe. Ao desencarnar o espírito, melhor dizendo, o corpo físico ele vai se dissipar na natureza, vai passar, as suas moléculas vão passar a fazer parte de outros corpos animais, vegetais, enfim, ela se dispersa na natureza. Não vai existir posteriormente a possibilidade de alguém reaver o seu corpo original. Cada molécula estaria em um local muito diferente. Realmente é muito difícil de poder se acreditar nessa possibilidade. O que é reencarnação, então? Dentro do próprio capítulo 4, após os trechos evangélicos, Kardec inicia apresentando esse capítulo a diferença entre ressurreição e reencarnação, mostrando a impossibilidade da ressurreição e pontuando que a reencarnação é a volta. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pontua o seguinte: a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Ok? Bem, algumas pessoas poderiam questionar que os trechos bíblicos referentes ao renascer de novo teriam como interpretação a entrada na vida espiritual. Num sentido místico, seria até aceitável, mas como o caráter de uma revelação, né, é a verdade, em A Gênese, capítulo 1, o caráter da revelação espírita, nos diz isso, que a revelação, o seu caráter é a verdade. E o que Jesus nos trouxe, ele é uma revelação. E essa revelação, ela não poderia conter erros. Jesus, seria o primeiro a combater esses erros. Mas, ao contrário, Jesus afirma, ele confirma a reencarnação quando ele se refere a João Batista, como sendo o Elias reencarnado. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. O corpo de Elias é outro. Uma prova disso é que, o corpo de João Batista é outro. Uma prova disso é que ele foi visto criança. Se fosse ressurreição, voltaria no corpo integral, e não criança, desde o berço, visto pessoas convivendo com o João Batista.
Né? E como ocorre, no caso, a reencarnação? Mas como se dá esse processo de um novo corpo? Quando está estabelecida a reencarnação do espírito, no momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ocorre a ligação do espírito, através do perispírito, ao corpo novo em formação. Sob a interferência do perispírito, o novo corpo irá ser formado, com todas as características estabelecidas no planejamento para essa nova reencarnação. Claro, também são obedecidos critérios, os critérios genéticos, eles são levados em conta no planejamento dessa nova encarnação e, consequentemente, do novo corpo. Aí estarão a saúde, as doenças do corpo físico necessárias para que o espírito possa cumprir os diversos requisitos ao seu aprimoramento espiritual. As características morais, elas vão se achar no próprio espírito. Isso também irá fazer parte do processo de ajustamento familiar. Bom, então, para que serve? Para responder à reencarnação, né? Para que serve? Para responder a essa questão, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, lá no seu capítulo 2. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta Kardec. E os espíritos vão responder. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegá-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Muito bem. Então, Deus, soberanamente bom, ele não vai nos punir, ele não vai nos castigar, ele não vai brigar conosco. Ele apenas vai impor uma coisa a nós como espíritos imortais: evoluir até a perfeição possível. Mas ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Como espíritos imortais que nós somos, nós temos todo o tempo à nossa disposição. Se nós vamos caminhar para a perfeição a passos largos ou aos tropeços, caindo, cabe a nós decidir isso. O nosso livre-arbítrio vai ditar esse progresso. O certo é que até o demônio, né, ou o chamado demônio, ele vai ser um anjo. Não vai importar o tempo que leve. Isso vai ser cumprido. Então, para cumprir esses objetivos, os espíritos têm algumas ferramentas apontadas por Kardec. Essas ferramentas seriam a expiação, a prova, a missão e a participação na obra divina. A expiação, quanto à expiação, né, o espírito nela reencarnado deverá sofrer os dissabores que tenha imputado a outrem ou a si mesmo. Vamos colocar, por exemplo, o suicídio. Ele está imputando um dissabor a si mesmo, mesmo que inconscientemente. Né? Assim, ele vai ter as condições necessárias de entender as leis de Deus por uma ótica diferente daquela da encarnação em que ele fez sofrer fez alguém sofrer aquele dissabor. Né? Também nós podemos até entender que nas causas atuais das aflições, que nós podemos ver lá na codificação, nós podemos sofrer as expiações daquela própria prova, né? daquele próprio tempo de vida que a gente está vivendo. Fizemos uma coisa errada, com certeza vamos pagar os nossos erros. Não é? Pagar no sentido consciencial, no sentido de nós mesmos. Ok? Aí nós temos para isso que nos arrepender e reparar esses erros. Isso aí realmente constitui a lei natural, a lei divina. E a prova? O que seria a prova? Na prova, nós vamos aprender aquilo que nós não tivemos a oportunidade de vivenciar.
vamos estar aprendendo mais uma coisa. Na missão. Na missão, nós vamos aplicar os nossos conhecimentos em prol de outra, em prol da sociedade, em prol de parentes, enfim. Estaremos até mesmo, como o último, o próximo subitem, né? Vamos entrar direto na participação da obra de Deus. Né? Fazendo, em missão, nós estamos fazendo isso. Então, na participação da obra de Deus, nós vamos progredindo e trabalhando, nós estaremos colaborando, né, com a elevação de outras pessoas, particularmente os nossos parentes, né, pessoas mais próximas a nós. Estaremos contribuindo para essa lei natural e para que ela seja aplicada em cada orbe, em cada vida que a gente vive no nosso caminho evolutivo. Lá nas palavras do Chico, nós podemos até relembrar, né? Ele diz lá, então, as almas afins se engrandecem constantemente, repartindo as suas alegrias e os seus dons com a humanidade inteira. Vejamos alguns pontos para podermos comparar a reencarnação com a unicidade das existências. No Livro dos Espíritos, na introdução, item 1, Kardec nos dá a seguinte lição a respeito de materialismo. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredita haver em si alguma coisa a mais do que a matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo invisível. Ok? Então, materialista é aquele que não vai acreditar em nada além da matéria, nada além do que está vendo naquela vida. Acreditou em algo além, passa a ser espiritualista. Ok? Outro ponto, o panteísmo. Na obra Céu e Inferno, no seu item, no capítulo 1, item 7, Kardec ensina sobre o panteísmo. O panteísmo, propriamente dito, considera o princípio universal de vida e de inteligência como constituindo a divindade. Deus é concomitantemente espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas os elementos constitutivos. Ora, com essa ideia, Deus é tudo. Deus é a matéria, é o espírito, Deus é essa mesa, Deus é o meu corpo, Deus é a luz, Deus é tudo. Ora, com isso nós vemos que isso é uma negação total de Deus, de seus atributos. Se todos somos parte de Deus, Deus não é único. Se nós somos matéria e matéria é sujeita a mudanças, Deus não é imutável. Se nós somos imperfeitos, Deus também, que se nós somos Deus, não deuses, né? Como disse Jesus, se nós somos Deus, Deus também seria imperfeito. Ok? Então, essa é uma ideia que a gente não pode conceber considerando os atributos divinos. A visão teológica clássica dessa parte em relação ao renascimento. A alma é criada no nascimento. Ela vive a sua vida e, ao morrer, ela vai ter o seu destino selado de acordo com o que viveu. Céu para os bons, inferno para os maus, eternamente. Não volta à vida corporal. Onde está a justiça divina e a sua bondade aí? Quem vai para o céu estaria mesmo num estado de graça, sabendo que os seus parentes queridos estão no inferno? Será que isso seria realmente o céu? Muito bem. Então, visto o conceito de reencarnação, nós podemos passar ao entendimento da sua importância em relação aos laços de família.
Primeiro vamos tentar aqui passar o entendimento de família, de uma forma bem simples. Vamos para isso nós vamos buscar socorro numa palestra de Raul Teixeira. Diz o Raul: missão da família. A família é uma pequena oficina que o Criador nos colocou para ali aprendermos a lidar com a macrofamília humana. Na nossa família estão representados, com a devida proporção, todos os caracteres e os tipos que vamos encontrar na sociedade. Inimigos do passado vão se reencontrando como pais e filhos, esposos e esposas, etc. E têm a oportunidade de reconciliação. Na família, aprendemos a quebrar a força do egoísmo. Vamos nos socorrer novamente ao Livro dos Espíritos, que na sua pergunta 775, o Kardec questiona os espíritos de qual seria para a sociedade se houvesse um relaxamento nos laços de família. E os espíritos são bem categóricos. Numa frase, eles respondem: uma recrudescência do egoísmo. Bem, na família, um percebe e aprende a cuidar do outro. Nós vamos transformando esse egoísmo em cuidado coletivo. Nós vamos transformando as nossas deficiências, nossos erros, particularmente o egoísmo, num cuidado coletivo. E aí, inclusive, nós estamos dando um exemplo de participação na obra da criação. Nós estaremos, inclusive, ajudando outras pessoas a evoluir junto conosco. Bem, mas por qual motivo Kardec teria inserido essa questão dos laços de família nessa obra e, particularmente, nesse capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo? Provavelmente porque aqueles leitores que não acreditam ou não entendem o conceito de reencarnação, nós tentamos aqui rapidamente mostrar, pensam que a reencarnação provocaria justamente o oposto afirmado pelo codificador. Ou seja, que a reencarnação traria prejuízo à família. Este motivo pelo qual iniciamos, no caso é esse motivo, né? Que nós iniciamos o estudo pelo conceito de reencarnação e dos seus assuntos ligados. Principalmente para para as pessoas que podem nos assistir e nenhuma ou pouca informação ou entendimento tem desse assunto específico. Porque sem esse entendimento, realmente ficaria difícil concordar com o Kardec. Quem ignora o assunto pode seguir a linha de raciocínio de que diversas encarnações dissolveriam a família, porque o espírito, a cada vida terrena, estaria com um grupo de pessoas diferentes. E, ao final de alguns séculos, o número de membros de uma família seria tão grande que o amor e a atenção entre essas pessoas, entre esses espíritos, ela estaria enfraquecida. De uma certa forma, existiria lógica nesse raciocínio, desde que não se conheça que a essência da encarnação e que formamos uma família universal, diferente da família consanguínea. A carne procede da carne, mas o espírito não. Porém, Kardec nos diz que essa forma de pensar, esse temor de um argumento, de um aumento exponencial dos membros de um grupo familiar, ela tem um fundo egoístico. Seria assim um sentimento de usura sentimental, o medo de dividir a afeição de alguém que lhe é caro com outras pessoas. É uma projeção de si mesmo, uma projeção de coisas que ainda traz dentro de si.
e vai lhe faltar ali o amor bastante para abranger um grande número de pessoas. E não consegue ainda entender que, como exemplificou o Allan Kardec, um pai não difere o grau de amor que pode conceder a todos os filhos. Um pai, uma mãe, ele pode dar igual amor para os diversos filhos que ele venha a ter. Tá? Se nós somos espíritos e somos, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Ao passo que os espíritos formam no espaço grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, né, pela simpatia e pela semelhança de inclinações que eles têm. Como iguais, nós nos atraímos, né? Nós como espíritos nos atraímos, nós procuramos nos unir àqueles a quem nós amamos, aqueles a quem nós queremos bem, aqueles que têm as mesmas ideias que nós. Quando a gente reencarna, nós vamos ficar separados desses espíritos afins apenas por um período. Se nós considerarmos esse tempo em relação ao tempo da vida, né, daquela vida atual, se nós considerarmos esse tempo em relação a toda a nossa vida de espírito imortal, né, o tempo de reencarne ele é mínimo. Acontece também que vários membros de um mesmo grupo eles reencarnam ao mesmo tempo numa mesma família, no mesmo grupo de amigos, no mesmo grupo religioso, no mesmo grupo de trabalho, e assim por diante. E continuam o trabalho juntos para se aperfeiçoarem. Quando algum membro de um grupo espiritual volta para, ou melhor, vai para o mundo físico e os outros ficam na parte espiritual, esses que lá ficam, eles continuam a ajudar aquele que foi para a carne. E dependendo do grau de entendimento, do grau de evolução de algum deles, até mesmo eles podem assumir o trabalho de mentor espiritual daquele que reencarnou. Assim, trabalhando mutuamente, nós progredimos, nós como espíritos progredimos mutuamente. Quanto mais a gente se aperfeiçoa, mais nos desligamos da matéria, mais nos afastamos de problemas como é o egoísmo. E assim, ficando mais forte, né, mais adiantados nos laços dessa fraternidade verdadeira que nos une, nós podemos entender o quanto importante é afastar essas coisas ainda que ignoramos, como o egoísmo e outros males da humanidade. Né? Quando numa encarnação o espírito se une a outro com fins puramente materiais, Kardec coloca isso também no capítulo, não ficando fixados assim os laços de afeto, essa união com o desencarne, né, quando voltamos ao plano espiritual, ela vai se desfazer, ou pode se desfazer. A gente pode classificar assim como uma união neutra. Vamos passar aqui e vamos seguir o nosso caminho, e o outro espírito vai seguir o dele. Ok? Existem uniões entre os espíritos de relações antipáticas, mas assim, sem problemas, né? Ou então são estranhos, não se conhecem. Então, tira-se daí como resultado que um passe com a reencarnação, que um vai passar a conhecer o outro que não conhecia, o seu caráter, suas ações. Né? Quantas vezes que a gente, às vezes, é abordado por uma pessoa que há muito tempo, que está no nosso ciclo, mas nunca já chegou a gente. E às vezes chega assim e fala para a gente: poxa, eu não te conhecia assim, eu pensava que você era diferente. Né? Eu tinha uma visão diferente de você. Né? Então, isso ocorre também. No caso, o mesmo, então, não ocorre nessa reunião no plano físico,
que já tivemos um passado que resultou de mágoas, né, de desavenças, então até mesmo de ódio. Aí nós temos a chance de atravessar provas e expiações e as arestas serem aparadas e a família espiritual se unir. Os maus aprendem com os bons, diz Kardec na sua obra. Então, a reencarnação, ela fortalece os laços de família, porque ela vai oferecer a chance dos espíritos que são afins de se unir, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, sem que esse relacionamento ele tenha solução de continuidade. Vai permitir que a evolução seja constante em todo o grupo. Nós, quando nos ajudamos mutuamente, o progresso que imperiosamente vai vir para todos acontece. E nós vamos estar com isso contribuindo na obra da criação. E essa obra da criação ela vai seguir o seu rumo. Nós temos que acompanhá-la. Né? Contrariamente, o pensamento anti-reencarnacionista, com a anulação da preexistência da alma, ele vai demonstrar que os espíritos seriam verdadeiros estranhos entre si. Se eles fossem criados no momento do nascimento, nenhum laço de um afeto maior iria uni-los. Um sentimento de amor, fraternidade, ou até mesmo de repulsa que acontece, às vezes a gente vê o pai ou a mãe que não consegue amar, né, daquela maneira como deveria. Existe uma coisa que repele os dois espíritos, né? Nós temos encontrado aí uma pessoa que seria inexplicável essa possibilidade. A sorte futura dos espíritos ela estaria sujeita a uma única experiência. Né? Se o espírito ligado a uma pessoa, né, se é o responsável pela criação daquela pessoa, pelo caminho daquela pessoa ao longo da sua vida terrena, se essa pessoa que deveria orientar falhasse, o destino da pessoa, né, do pupilo, ele seria terrível no pós-morte, né, depois que ele desencarnasse. E o ensinamento do Cristo, qual é? É que nenhuma ovelha se perderá. Então, se ocorresse isso, esse ensinamento do Cristo não teria fundamento. Né? E baseado no entendimento da reencarnação, baseado nas considerações que nós fizemos aqui, acompanhados do que Raul Teixeira colocou, das obras de Kardec, nós podemos chegar a uma conclusão. Ou melhor, a vários itens, né, de uma conclusão. Deus é bom e justo. Ele estabeleceu uma lei de bondade para todos na criação, todo mundo. Tá? Ele não tem preferidos. Isso mostra a justiça de Deus. Na família, nós aprendemos a amar, nos reconciliar, participar da obra da criação, né, num conjunto. Nós temos 4 alternativas para o futuro além do túmulo. O nada, a absorção individualista, a absorção da individualidade pelo todo, aquela questão de Deus é tudo, né, como nós colocamos, a individualidade com a sorte definitiva, morreu, vai para o céu ou para o inferno, e a individualidade com a progressão indefinida, aquela que realmente nós estamos estudando com o Espiritismo. Né? Ela vai nos permitir infinitas oportunidades. Deus vai nos dar, com certeza, inúmeras chances. Essa última nos interessa mais, porque ela nos permite uma infinita oportunidade para acertar. Se nós passássemos pelo corpo físico uma única vez, nós não teríamos essa chance e outra chance e outra chance e outra chance de acerto. E se a reencarnação não proporcionasse a evidência da bondade e da justiça de Deus, ele mesmo, Deus, não a permitiria.
E ele teria estabelecido uma outra dinâmica para a vida da sua criação. E o Cristo, ele teria trazido para nós essa forma diferente que Deus teria imposto a nós. Afinal, ele disse que não veio para derrogar as leis, e veio para cumpri-la. Então, ele traria para nós. E ele disse, falou, como nós colocamos na questão de João Batista, ele confirma a reencarnação naquelas suas palavras. Bom, é essa a mensagem que nós tínhamos a trazer dentro da tarefa que nos foi dada pela casa. Nós esperamos ter atingido o objetivo, né, do estudo, agradecemos a oportunidade desse trabalho e agradecemos a Jesus e aos nossos mentores a orientação que nos foi dada. E encerramos com uma frase que sempre usamos no final dos nossos estudos. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Possamos, então, elevar os nossos pensamentos ao mais alto, a Deus, e dizer, através do Mestre Jesus, Senhor, permita que nós, neste momento, peçamos por todos os nossos irmãos em humanidade, aqueles que se encontram nos leitos, nos cárceres, nas sarjetas, enfim, Senhor, em todos os locais dessa terra. Agradecemos, Senhor, esta oportunidade de trabalho. Agradecemos a oportunidade de estudar a doutrina espírita. E que a tua luz, Mestre Jesus, se faça presente sempre em nossos corações. E que em teu nome e em nome de Deus, principalmente, possamos dar por encerrado o estudo na noite de hoje. Graças a Deus.